Boa tarde, pessoal. Como um colega de vocês me pediu, falou que alguns alunos estavam com dúvida em relação ao conteúdo da primeira semana, eu falei que ia gravar um vídeo, né, explicativo, rapidinho, para tentar auxiliar vocês nisso aí, em relação ao conteúdo da primeira semana, certo? É claro que para vocês compreenderem a resolução dos exercícios, vocês precisariam ter assistido os vídeos que eu enviei, ter acessado o PET, lido o conteúdo do PET, vocês conseguiriam resolver alguns exercícios. Igual a colega de vocês me falou que conseguiu resolver o 1 e o 2, teve dificuldade no exercício 3, certo? O exercício 3 realmente é um pouco mais complicadinho. Mas em relação ao conteúdo da segunda semana, é um conteúdo bem teórico, então realmente vocês ir lá e fazerem a pesquisa e responder, entendeu? Não tem como eu ficar dando explicação em relação ao conteúdo da segunda semana, que é até mesmo eu também postei lá para vocês vídeo explicativo em relação ao conteúdo da segunda semana, ok? Então vamos lá, basicamente da primeira semana é o seguinte: na primeira semana, né, no PET, nós falamos sobre vetores, né, que é uma matéria interdisciplinar com conteúdo de matemática, né? Então acredito que, como vocês já tenham lido o PET e assistido o vídeo, já saibam o que é vetor, mas eu achei por bem fazer um resuminho aqui para ficar mais fácil para entender algumas coisas, beleza? Então, quando eu falo em grandezas, né, eu tenho grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, quando eu falo em uma grandeza escalar, significa uma grandeza que eu preciso apenas de um número e uma unidade. Por exemplo, né, eu peso 87 quilos. Se eu falar com você, eu peso 87 quilos, você entende perfeitamente o que eu estou falando, certo? Ou se eu falar, eu comprei 2 quilos de carne, você entende perfeitamente que eu comprei 2 quilos de carne. Não preciso de quê? De eu complementar nada para que você possa entender, né? Porque é uma grandeza escalar. Mas quando se trata de uma grandeza vetorial, nós precisamos de informações a mais para quem nós estivermos passando essa informação, ela poder entender. Em uma grandeza vetorial, vai ser necessário de nós informarmos a direção, o sentido e o modo. E o que seria direção? Definir o que é a direção. A direção é eu dizer se aquele vetor ele está na horizontal, aquele vetor ele está na vertical, né? Ou aquele vetor está inclinado, né? Horizontal, vertical, inclinado. E eu falar sobre o vetor em relação ao sentido, eu vou estar dizendo o seguinte: aquele vetor está apontando para a direita, aquele vetor está apontando para a esquerda, aquele vetor está apontando para cima, aquele vetor está apontando para baixo. Então nada mais do que isso, porque as pessoas confundem muito direção e sentido. Então, quando eu estou falando em direção, eu estou falando horizontal, vertical, inclinado, né? Inclinado, geralmente, em alguns exercícios, quando eu falo inclinação, eu estou falando em relação a algum ângulo. Não, no caso desse exercício nosso, não vai ser necessário nós analisarmos os ângulos, certo? O importante para nós é saber se está na horizontal, se está na vertical, inclinado ou diagonal. Tem alguns lugares que vai encontrar na diagonal. E o sentido daquele vetor? Ele está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E também nós utilizamos para definir sentido a rosa dos ventos, que vocês devem ter visto na disciplina de geografia, que é isso aqui, né? Norte, sul, leste, oeste, que nós vamos utilizar isso, ou seja, é para a direita ou para o leste, que é a mesma coisa, é para a esquerda ou para o oeste, é para cima ou para o norte, é para o sul ou é para baixo, certo? Ou para o sul. Lembrando o seguinte, que vetor, né? Eu começo, esse aqui está o início do vetor, onde eu começo, põe a ponta do meu lápis, é o início do vetor, e no final da setinha, aqui é o fim do vetor. Então aqui eu tenho o início e aqui eu tenho o fim do vetor, início e fim. Isso aqui é importante para resolução dos próprios exercícios. Aí eu mandei também um material para vocês disso aí, digitado, né, que eu mesmo preparei, mandei em PDF,
lá na primeira semana, falando sobre isso aqui. Tem tudo isso lá. Quem não viu, volta lá atrás e pega esse material. E aqui tem a legendinha de que é cada símbolo desses, ok? Então o vetor aqui, o início, né, onde eu coloco o lápis, e o fim dele é no finalzinho da seta. Os vetores nada mais é que de modo grosseiro falando, são essas setinhas aqui que nós usamos para representar vetores, ok? E outra coisa que nós temos no vetor, além de direção e sentido, é o módulo ou a intensidade. Módulo e intensidade é a mesma coisa. Geralmente quando nós falamos em módulo, nós vamos estar representando por esses dois tracinhos aqui, certo? E o valor vai estar aqui dentro, o módulo de qualquer situação, qualquer exercício. Por exemplo, o módulo de R, ele vai estar aqui dentro, certo? Significa que o módulo significa o quê? Que essa grandeza, esse valor, ele não tem sinal positivo ou negativo, independente de qualquer exercício, ele vai ser sempre positivo. O módulo vai ser sempre positivo, não existe módulo negativo, porque no módulo não importa pra gente a questão do sinal, beleza? Então tranquilo. Então outra coisa importante aqui para baixo, eu também coloquei para vocês lá também, que quando nós vamos realizar cálculos com vetores, né, que é possível nós fazermos cálculos com vetores, nós temos que analisar alguns aspectos, né? Quando nós vamos determinar o módulo do vetor, né? Se um vetor, se dois vetores, eu vou somar dois vetores, e eles possuem certo? O mesmo sentido, certo? Vamos lá, voltar lá. O que é sentido? Os dois, se os dois estiverem para a direita ou se os dois estiverem para a esquerda, ou seja, mesmo sentido e a mesma direção, certo? Se a soma dos dois vetores eles estiverem na mesma direção, o que é na mesma direção? Horizontal, ou se os dois estiverem na vertical, ou se os dois, né, nesse caso horizontal e vertical, estiver no mesmo sentido e na mesma direção, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar esses vetores, ok? Já quando os vetores tiver na mesma direção, o que é direção? Horizontal, vertical e inclinado. Porém, em sentido, o que é sentido? Direita, esquerda, cima, para baixo, não é isso? Norte, sul, leste, oeste, certo? Mesma direção, sentidos opostos, eu vou subtrair esses vetores. Lembrando sempre que o que? Mesmo eu fazendo essa subtração, o valor lá, como é em módulo, vai ser positivo, ok? Beleza. Baseado nisso, aí nós vamos para o exercício número 1. O exercício fala o seguinte, olha, defina a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas, ou seja, está pedindo para os vetores, está pedindo o que? A direção e o... De novo, direção é o que? Horizontal, vertical, inclinado, sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, nordeste, sudeste, beleza? Sentido. Então nós vamos para o exercício que está no pad de vocês, tá lá. Aí deu um quadrinho D, vetor B e um vetor C, certo? E como pediu apenas direção e sentido, nós simplesmente vamos aplicar uma regrinha aqui e determinar qual é a direção e o sentido desses vetores, certo? Então o que eu vou fazer? Para calcular vetores, nós temos dois métodos.